Se você já conhece um pouco da minha história, você sabe que a minha primeira oportunidade realmente de atuar no mercado ambiental foi lá em 2014. Eu era recém-formado em engenharia ambiental, tinha as mesmas dificuldades que provavelmente você já passou, inclusive você pode estar passando agora também, que é a questão da insegurança, a questão de não saber fazer trabalhos na prática, de não se sentir pronto para o mercado ambiental. Tudo isso eu passei, me senti muito frustrado por ter passado 5 anos numa faculdade e não conseguir desenvolver um projeto de licenciamento ambiental na prática, com segurança, sabendo o que está fazendo. E isso eu consegui ter essa experiência pela primeira vez em 2014, quando eu comecei a estagiar numa empresa de consultoria ambiental na minha cidade, a cidade que eu me formei, que é a cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Então, olha, de outubro de 2014 a outubro de 2015, ou seja, um ano inteiro, foi estagiando nessa empresa. E durante esse estágio, eu pude ver de perto como um trabalho de licenciamento ambiental funciona, como uma empresa de consultoria ambiental funcionava, porque eu não fazia a mínima ideia durante a faculdade de como essas coisas funcionavam. Então, passei por muitos momentos onde eu não sabia muito bem o que fazer, tinha lá um gerente que estava à frente dos trabalhos, mas quem já passou por alguns tipos de estágio, a maioria dos tipos de estágio sabe, que não tem necessariamente uma pessoa lá pegando na sua mão, ele fica lá fazendo os trabalhos e você tem que se virar para acompanhar, você, não é que nem um professor lá do seu lado, não é que nem um mentor lá do seu lado. Então, eu passei esse ano inteiro 100% focado em aprender a trabalhar na prática. Eu vi naquele momento, durante esse ano de estágio, uma oportunidade de viver da minha formação, uma oportunidade de trabalhar, de atuar, de gerar, de fazer trabalhos realmente na prática e conseguir ganhar dinheiro com aquilo, conseguir desenvolver minha carreira naquela área. E eu me dediquei tanto durante esse ano, só para você ter uma ideia, a minha obrigação de ficar naquele estágio era só um período, geralmente é assim, é pela manhã ou pela tarde, mas eu muitas vezes eu chegava primeiro do que o gerente daquela empresa, e saía bem depois que o gerente daquela empresa abriu. Eu me lembro que pouco tempo depois que eu entrei nesse estágio, eu até ganhei as chaves do escritório, porque toda vez eu ficava lá sentado na calçada do escritório, e quando o gerente chegava, eu já estava lá, e muitas vezes ele saía e eu ainda continuava lá. Já teve muitas vezes que eu saí mais de meia-noite do escritório, porque eu estava realmente focado em aprender aquela parada. Então, me dediquei tanto que em outubro de 2015 eu tive a minha primeira CLT, minha primeira carteira assinada. Fui contratado como analista ambiental daquela empresa de consultoria ambiental. Na verdade, era uma filial na cidade de Juazeiro do Norte. Tinha mais duas filiais, tinha a matriz em Fortaleza e tinha outra filial em Russas, que é uma cidade do interior aqui do estado do Ceará também. E foi a minha primeira oportunidade. Tive minha carteira assinada como analista ambiental. E o mais interessante é o seguinte: como analista ambiental, a minha obrigação, as minhas atribuições técnicas se limitavam a fazer estudos e projetos ambientais. Então, como é que funcionava? O gerente lá fazia os trabalhos de prospecção, que eu não me envolvia, né? Não era uma coisa que me ensinavam a fazer. Ele fazia lá os trabalhos de prospecção, chegavam os clientes e eu fazia os projetos ambientais, como o PRAD, como o PGRS, como plano de controle ambiental, como memorial descritivo, trabalhos que você que está aqui nesse webinário, com certeza já deve ter feito, ou conhece pelo menos, já deve ter tido algum contato, já que você já atua no mercado. Então, o meu trabalho era esse: elaborar estudos e projetos ambientais. Só que aconteceu uma coisa bem interessante nessa época. Eu fui contratado em outubro de 2015. Sou outubro, novembro, dezembro. 3 meses depois que eu fui contratado, eu tive uma oportunidade de crescer as minhas atribuições dentro da empresa. Simplesmente o chefe daquela empresa decidiu, decidiu demitir os gerentes da filial, tanto de Russas como de Juazeiro do Norte, da minha cidade. E coube a mim preencher essas atribuições. Então, ele não fez uma contratação nova. Eu tive que preencher essa atribuição. E que atribuições seriam essas? Além de fazer os estudos e projetos ambientais, eu tive que cuidar da parte comercial daquela empresa. Lá, e o que é parte comercial daquela empresa? Prospecção, fechamento de contratos, gestão dos processos, acompanhamento dos trabalhos que estavam sendo elaborados
nas empresas que a gente prestava serviço naquela empresa de consultoria ambiental. Então, caiu de paraquedas, assim, eu acabei de ser contratado, eu acho que eu não tinha feito nem o meu quinto projeto ambiental ainda durante esses 3 meses, e caiu assim no meu colo essa responsabilidade, né? Essa oportunidade, essa responsabilidade. Só que tem um problema. Eu poderia estar feliz que aí eu vou aumentar de cargo. Realmente eu tive um pequeno aumento salarial, eu ganhava 2.800 como analista e passei a ganhar R$ 3.000 após esse somatório de responsabilidades. Só que, na verdade, isso me deixou, fui muito preocupado. Sabe por quê? Porque eu não fazia a menor ideia de como prospectar. Eu não fazia a menor ideia de como funcionava um processo de prospecção. Eu tinha uma ideia de que você podia prospectar através de telefone, que você podia fazer algumas visitas, mas como é que isso funcionava? Como é que eu iria abordar esses empreendedores? Como é que eu faria uma estrutura de prospecção com início, meio e fim, para que eu possa saber, por exemplo, se aquele trabalho de prospecção está dando bons resultados ou não está dando bons resultados? Eu não fazia a menor ideia de como isso funcionava. E a verdade é que eu tive que desenvolver essas habilidades de uma forma muito rápida e sem a devida orientação, porque o chefe daquela empresa, ele ficava lá na matriz, em Fortaleza, que é a capital do estado. E eu, no interior, eu tinha que comandar o interior, eu tinha que trazer resultados. E todos os dias eu me lembro que a primeira coisa que eu recebia quando eu entrava no escritório era um e-mail perguntando como é que está o fechamento dos contratos, como é que está o faturamento desse mês. E eu tinha medo de responder, eu ficava inseguro de responder, porque a verdade é que eu não sabia. E eu tive que desenvolver essas habilidades. Então, foi o que eu fiz. Eu comecei a investir em alguns treinamentos, comecei a ler alguns livros, comecei a ver alguns vídeos na internet, porque hoje você tem muitas coisas para você estudar. Há 5, 6, 7 anos atrás você não tinha tanta coisa assim, ainda mais sobre consultoria ambiental, sobre negócios ambientais. Então, era tudo muito complicado para você ter essas informações. Só que eu só tinha duas opções: ou eu desenvolvia essas habilidades, ou era demitido. E ser demitido naquela época, para mim, não fazia o menor sentido, não podia nem pensar nessa hipótese, porque eu precisava muito daquele emprego e eu não conhecia outra forma de entrar no mercado ambiental. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre como se inserir no mercado ambiental de forma autônoma, como um empreendedor, como um consultor ambiental. Então, eu tive que desenvolver. E a verdade é que é o seguinte, eu tive acesso, eu investi tempo e dinheiro e aprendi técnicas que me possibilitaram aumentar a quantidade de contratos, técnicas que me possibilitaram entender quais são os benefícios reais do meu trabalho, o que que os empreendedores valorizam no meu trabalho como consultor ambiental, e isso fez com que eu conseguisse trazer mais resultados, aumentar os resultados daquela empresa de consultoria em poucos meses, no intervalo de 3 a 4 meses. Em janeiro, fevereiro, março de 2016, eu já tinha conseguido triplicar o faturamento daquela empresa. Daquela empresa não, daquele escritório, daquela filial daquela empresa de consultoria ambiental. Então, quando eu conversei com uma analista, aquela filial, eu me lembro que ela faturava em torno de 3 a 5 mil reais por mês. Depois de 3 meses, ela começou a faturar 10 a 15 mil reais por mês. E, cara, a gente estava evoluindo, estava evoluindo. Só que o tempo vai passando e o que as empresas querem é que a gente tenha cada vez mais resultados. A gente tem que estar sempre superando os resultados. Quando a gente trabalha para outra empresa, ainda mais nessa área comercial. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu era sempre muito cobrado. A gente comemorava durante um mês e o restante dos meses era só cobrança, cobrança, cobrança. E aquilo ficava na minha cabeça, cara. Eu tinha alguns problemas. Primeiro, eu não tinha previsibilidade de quanto eu iria faturar no próximo mês. Eu não fazia a menor ideia. Isso me deixava muito nervoso, muito apreensivo se no próximo mês eu ia conseguir faturar aquele mesmo valor, aquele mesmo bom resultado do mês anterior. Eu não tinha um sistema de recorrência na minha empresa. Ou seja, eu tinha que estar sempre preocupado em fechar novos clientes. Onde é que estão os novos clientes? Onde é que estão os novos clientes? E eu consegui chegar numa barreira de faturamento, trabalhando para aquela empresa, que começou a me prejudicar dentro da empresa.
Porque os custos foram aumentando, eu queria um aumento salarial, mas não conseguia justificar esse aumento salarial porque a gente chegou num teto. Então, eu percebi que existem estratégias que eu precisava aprender para que eu conseguisse aumentar os resultados da minha empresa. Eu cheguei num nível onde eu não estava conseguindo mais aumentar, não estava conseguindo mais crescer aquela empresa. Então, mais uma vez, eu tive essa consciência e o que me fez desenvolver essas habilidades foi procurar mentores, foi procurar pessoas que estavam em um nível maior do que o meu, ter a humildade de reconhecer isso e ter a humildade de dizer, me ajuda, eu quero aprender como é que funciona isso aqui. E a verdade é que eu investi e, mais uma vez, eu aprimorei as minhas habilidades, errando muito, levando muito não, tendo resultados baixos, tendo muitas instabilidade de faturamento, mas eu consegui chegar em algumas estratégias, e essa escala e esse aumento de resultados durou mais 3 anos eu atuando naquela empresa. Então, de outubro de 2015, 2016, 2017, em dezembro de 2018, chegou um momento que eu achei que era o momento de eu abrir meu próprio negócio. Por quê? Porque eu já tinha dado muito resultado para aquela empresa, eu não recebia nem a metade da metade da metade dos faturamentos que eu gerava para aquela empresa. Eu não tinha mais para onde crescer dentro daquela empresa. E foi o momento que eu olhei para o espelho e disse: eu vou abrir meu próprio negócio. Chegou o momento de abrir meu próprio negócio. Então, a LPCA, ela surgiu em 2019. Na verdade, ela surgiu em dezembro de 2018. Mas eu comecei realmente a atuar como um empreendedor, comecei como autônomo em janeiro de 2019. E de 2019 até hoje, eu nunca faturei menos de 20 mil reais por mês no meu negócio ambiental. E por eu ter desenvolvido essas estratégias e ter consistência, ou seja, nos últimos 3 anos, independente de pandemia, mesmo com as crises que a gente passou, eu consegui, por eu ter conseguido manter esses resultados, é que eu tenho plena convicção de que as estratégias que eu implemento hoje no meu negócio, elas estão validadas, quanto elas servem para você também. Porque as mesmas condições que você tem aí são as condições que eu desenvolvi, que desenvolvo os meus projetos aqui. Eu estou numa cidade relativamente pequena, do interior do Ceará, não tenho funcionários, mas eu consegui desenvolver processos internos que me possibilitaram escalar o meu negócio ambiental. E chegou... Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.